Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e também mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente toda semana. Te pedimos aí, dê um like aí, se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito e isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da editora Betel, revista de adultos, com o tema Mordomia Cristã, a gratidão e a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Nós temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o pastor Amarildo. Já estudamos na lição 1 o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Lição 2, a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Lição 4, o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Lição 5, compaixão, atitude de quem ama a Deus. Lição 6, edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. E hoje vamos estudar a lição 7, liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Na lição de hoje vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, ofertando com alegria. Subtópico 1, a alegria de contribuir. Subtópico 2, contribuindo de coração. Subtópico 3, as ofertas voluntárias. Tópico 2, a igreja exemplar. Subtópico 1, uma igreja rica em amor. Subtópico 2, os gentios socorrem os judeus. Subtópico 3, um exemplo a ser seguido. Tópico 3, a generosidade cristã. Subtópico 1, abundantes em generosidade. Subtópico 2, abundantes em solidariedade. Subtópico 3, a responsabilidade dos cristãos. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta preciosa lição. Então vamos estudar sobre a liberalidade e esta palavra, que todos os tradicionais dicionários da língua portuguesa indica qualidade de ser liberal, generosidade, munificência, disposição de dar algo sem esperar nada em troca. Também são donativos ou presentes feitos por generosidade. São atos espontâneos e gratuitos que beneficiam economicamente uma outra pessoa. Ou que? Doações. Textuário da lição, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Então, uma coisa que agrada muito a Deus, ajudar aos pobres, aos necessitados. Hoje nós vemos pessoas que elas são mais benfeitoras, generosas, com cachorros, gatos, do que com pessoas. Por incrível que pareça, Deus tem um cuidado muito grande, um interesse muito grande por aqueles que ajudam aos pobres, aos necessitados. Então veja, às vezes você pensa, mas eu não conheço, não vejo assim pobre, necessitado. Então você não está olhando direito, não está enxergando com os olhos de Deus, porque existem milhões de pessoas passando por necessidade, milhões de pobres mesmo, que estão com dificuldade até para se alimentar.
Verdade aplicada. Contribuir com amor, alegria e generosidade expressa qualidades do caráter cristão e gratidão a Deus. Está explicando, olha, se você não pode você mesmo ir e ajudar aos necessitados, né, aos pobres, se você às vezes tem até medo, né, de chegar perto de uma pessoa pobre, com medo de ser assaltado, alguma coisa, a igreja, toda a igreja, se a sua igreja não tem, talvez seja uma igreja que tem muitas pessoas tranquilas financeiramente, né? Mas deve ter um departamento aí de ação social onde se dá a cesta básica para necessitados. Se não tiver, procure uma igreja pequenininha num bairro e dê lá os seus donativos, dê lá a sua cesta básica, quem sabe, né? Se você não puder comprar pronta a cesta básica, tem muito lugar que vende, você pode fazer. Aí você coloca lá um pacote de arroz, né, de 5 quilos, coloque lá um pacote grande de leite em pó, coloque um pacote de macarrão, coloque um pacote de biscoito, coloque lá sardinha, coloque lá sabonete, coloque creme dental, coloque lá uma escova de dente, coloque lá um aparelho de barbear, coloque lá uma chocolatada em pó, coloque um pacote de açúcar, coloque lá um pacote de café, coloque lá um molho de tomate, coloque óleo de soja, pacote lá de tempero completo, um suco. Então isso aí é o básico, né? Para se fazer uma cesta básica. Você pode, na hora de fazer a compra no supermercado, já fazer isso aí separado e embalar lá no próprio supermercado. Ou compre uma embalagem separada que caiba tudo isso aí lá dentro. Geralmente se usa aqueles sacos, né? Que vem aquele saco grande que vem feijão, né? Ou que vem farinha. Se no supermercado não tiver para vender, você procure aí que você vai achar que sempre tem no mercado para vender uma embalagem onde caiba uma cesta básica. A cesta básica hoje está em torno aí de R$ 220, mais ou menos isso. Agora é melhor você entregar na igreja, né? Porque lá na igreja sabe como distribuir, para quem distribuir. Nós vemos aí em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, as pessoas depositavam aos pés dos apóstolos, ou seja, levavam aos apóstolos, e os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada um. Então é importante dar lá na igreja, e eles sabem quem está necessitando, porque eles visitam as pessoas e sabem as necessidades. Mas nada impede você de você mesmo fazer essa distribuição, se você desejar. Você pode perguntar na igreja também quem é que está passando por necessidade, e você mesmo pode levar lá ou pode ligar para a pessoa, né, e ela vai buscar na sua casa também, na sua empresa, né, não tem problema. Importante que você ajude. É melhor dar na igreja porque às vezes corre o risco de você estar ajudando alguém que não tem necessidade ou alguém que já recebeu a ajuda e você também deu ajuda sem ser informado. Aí ficou outra pessoa sem nada porque você não sabia. E também a igreja muitas vezes não sabe. Ou também porque muitas vezes a igreja não recebe, né, a cesta básica para ajudar as pessoas. As Assembleias de Deus geralmente têm esse departamento de ação social. Geralmente o dia da Santa Ceia, né? Aí é o dia próprio para se levar aí uma cesta básica para ajudar as pessoas. É só perguntar lá ao porteiro, ele vai indicar quem é a pessoa que cuida desse departamento. Textos de referência, 2 Coríntios 9, 6 a 10. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres,
a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então isso aí é um princípio bíblico. Olha só, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Agora, o quanto você vai semear, aquilo que Deus coloca no seu coração. Você tem o desejo de ajudar, então Deus dá a orientação através do Espírito Santo. Então, você propôs no seu coração, você tem a intenção de ajudar, de abençoar as pessoas que estão passando por necessidade. Agora, nunca dê com tristeza, reclamando, né? Fazendo muita reconta para ajudar. Então, ajude com alegria. Você está fazendo para Deus. Seja feliz em ajudar. Então veja, toda vez que você quer fazer uma coisa boa, você faça e Deus vai usar você para fazer mais ainda, porque Deus quer usar as pessoas para abençoar os outros. Então olha só, espalhou, abençoou os outros. Então quanto mais você faz isso, mais também Deus vai usar você para fazer mais. Você é o que? Canal de Deus para abençoar os outros. Vem verticalmente para você distribuir horizontalmente. Quem dá a semente para você semear, para você plantar? Deus. Vem de cima. E você, então, se torna um plantador, um distribuidor, um semeador de coisas boas, de boas obras. Jesus deixou um único ditado: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Introdução da lição. Uma das características da igreja do primeiro século era a generosidade entre os irmãos, que também eram abundantes em fé, palavra, conhecimento e vontade de ajudar os outros. 2 Coríntios 8:7. Nesta lição, veremos que atitudes assim expressam as qualidades do caráter cristão, além de ser uma demonstração pública de reconhecimento e gratidão a Deus. Nós vemos no início da igreja uma disposição muito grande dos irmãos em ajudar aos necessitados. Já vemos logo no início, que eles distribuíam alimentação a todos. Vemos aí a escolha dos diáconos, para poder distribuir os alimentos a todos. Vemos aí a generosidade, um exemplo muito grande, de Barnabé, que vendeu uma propriedade sua e depositou aos pés dos apóstolos, ou seja, entregou os apóstolos para que eles ajudassem aos necessitados. Vemos várias igrejas onde Paulo passou recolhendo donativos, recolhendo ajuda para a Judéia, onde estava acontecendo a seca muito grande, estava acontecendo problema para que eles pudessem se alimentar. Então, houve uma ajuda, Paulo foi, levou essa ajuda para Jerusalém. Então veja que é exemplo para nós a igreja, quando nasceu, porém, uma igreja que vivendo um avivamento. Veja só. Então todos se ajudavam e havia o que? Sempre sinais, prodígios, maravilhas. A presença de Deus ali era uma presença real. Então as pessoas se amavam realmente, se ajudavam realmente. Num avivamento é muito comum acontecer isso, que também essa parte de ajudar os pobres se torna uma coisa muito ativa durante um avivamento. Vamos ler Atos 4, a partir do versículo 29, para você ver qual era aí a situação, a vida dos cristãos no início da igreja. Vamos ler aí do versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.
E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja que coisa maravilhosa. E veja que a distribuição era segundo a necessidade de cada um. E veja que depositaram aos pés dos líderes da igreja. Então eles iam mandar, alguém de casa em casa visitar, ver a necessidade de cada um, também andar entre a multidão. Quando se distribuía a alimentação, já se detectava quem estava mais necessitado, E aí se dava ajuda àquelas pessoas que necessitavam. Então a igreja deve fazer isso, é um papel natural da igreja. Toda igreja tem que ter um serviço social, uma ação social para ajudar os necessitados. Você vai a um bairro da cidade, principalmente os bairros mais afastados, mais pobres, lá se faz um trabalho de ação social. Se leva cesta básica, aí se leva lá muitas cestas básicas, muitas mesmo, assim de 200, 300 cestas básicas. Então lá se vai visitar em cada casa, e vai detectar quem está necessitando, cada um recebe sua cesta básica. Aí se leva lá dentistas, médicos, enfermeiros, Se leva todo tipo de pessoa que possa ajudar essas pessoas. Então lá eles vão fazer um trabalho de ajuda geral a essas pessoas. Também se faz uma cruzada evangelística, se prega a palavra de Deus, que a maior necessidade do ser humano é ser salvo. Também se leva Novos Testamentos, ou uma Bíblia, para distribuir em cada casa. E também nas cidades, povoados, bem pequenininhos, com muita necessidade, e ver aí a condição da igreja. Então, muitas vezes se constrói, várias igrejas dos interiores lá foram construídas, eles vão lá ver e constroem uma linda igreja, bem bonita mesmo, bem arrumadinha, para ser o melhor prédio ali, o prédio mais bonito daquele lugar. E ali então todos ficam muito alegres, muito satisfeitos. E o trabalho evangelístico ali cresce assim de 200, 300%. É feito um trabalho evangelístico muito grande, além de fazer um trabalho de ajuda aos necessitados. Isso funciona e funciona maravilhosamente bem. É um exemplo a ser seguido. Então a igreja deve entender a importância do seu trabalho na ação social. Tópico 1. Ofertando com alegria. A Igreja de Cristo tem o privilégio de contribuir para o avanço do reino de Deus, uma graça que vem do alto. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falou à igreja sobre a generosidade ao contribuir. Ele ressaltou que Deus tem poder para nos dar mais do que precisamos, assim teremos sempre tudo o que necessitamos para nós mesmos e para fazer todo tipo de boas obras. 2 Coríntios 9, 7 a 9. Então veja, uma coisa simples. Quanto mais nós ajudamos, mais nós recebemos de Deus para ajudarmos. Então Deus começa a nos dar sobrando, esperando que nós passemos o que está sobrando para ajudar os outros. É assim que funciona. O problema que acontece muitas vezes é que a pessoa começa a receber de Deus para ajudar os outros, e aí ela pega o que está sobrando e começa a guardar para si, aplicar para si próprio, começa a enriquecer, e aí pega o gosto do enriquecimento, e aí começa a reter o que Deus está dando para distribuir. Então é gerado no coração dessa pessoa o que? A avareza.
E aí essa pessoa começa, às vezes, a passar uma necessidade, um aperto, e ao invés dele aumentar a ajuda para poder receber mais, ele diminui a ajuda que estava dando a quem precisa. Então ele faz exatamente o contrário do que deveria fazer. A ajuda não vem de Deus. Quanto mais você ajudava, Deus não mandava mais. Então, quando começa a ficar menos que você está recebendo, é porque você não está dando o suficiente, não está repassando o que Deus está te dando, sobrando. Você está retendo. Então, diminui lá de cima a bênção para você, porque você não está repassando o que Deus está passando para você, para ajudar os outros. As pessoas que mais têm são as pessoas que menos ajudam. Porque se nós formos comparar quanto ela ganha com quanto ela contribui, nós vamos ver que é muito menos em porcentagem do que a pessoa que ganha pouquinho. Na Bíblia nós temos um grande exemplo. Jesus chamou os discípulos para olharem. Venham ver aqui a viúva pobre. Ela deu mais do que todos os ricos que passaram por aqui, todas as pessoas que passaram. Mas como assim? Ela só deu 2 moedinhas. E Jesus explica, ela deu tudo quanto tinha. Ela só tinha aquelas 2 moedinhas e deu para ajudar na obra de Deus. Enquanto os outros deram do que sobrava. E é evidente, não deram tudo que sobrava. Deram uma pequeníssima parte daquilo que sobrava. Você vê pessoas ricas na igreja, empresários, né? Tem gente que ganha muito dinheiro. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm 70 mil bois. Veja só. Veja o movimento, o lucro em dinheiro que um homem desse tem por mês. Conheço também empresários que ganham muito dinheiro, pessoas que movimentam, pessoas que ganham em um mês, por exemplo, líquido, 5 milhões de reais. Agora, vamos olhar o dízimo dessas pessoas? Se uma pessoa recebe líquido mesmo das suas empresas, 5 milhões de reais, quanto ela tem que dar de dízimo? O dízimo é 500 mil reais. Aí você vai lá, a pessoa dá 10 mil reais de dízimo. É o maior dízimo da igreja, 10 mil reais. Mas não está dando dízimo. Está roubando, está enganando as pessoas, mentindo. Uma pessoa dessa era para dar o quê? Pelo menos só de oferta para ajudar os necessitados, aí uns 300 mil reais. É lógico, eu dava 10% de dízimo e 10% de oferta, fora outras ofertas, quando eu trabalhava secularmente. Então uma pessoa dessa daria pelo menos 1 milhão de reais para a igreja. Olha só, você conhece alguém assim? Então, é muito difícil para os ricos, muito difícil. Um rico entrar no céu é muito difícil, porque a avareza é coisa terrível. E é uma coisa interessante, porque tem que ter o desejo, a alegria, contribuir com alegria, não é com tristeza, não é fazendo conta, vai me fazer uma falta muito grande, eu vou deixar de investir, não sei o que, já tá. Quanto mais conta faz, mais o coração endurece, mais a pessoa se torna avarenta, que é um pecado gravíssimo. Tópico 1, subtópico 1. A alegria de contribuir. O apóstolo Paulo considerou a generosidade um dom espiritual. O que reparte, faça-o com liberalidade. Romanos 12, 8. Para evitar que a igreja considerasse a generosidade um peso, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo falou sobre a alegria de contribuir. Além disso, Paulo ainda enfatizou que cada um deve contribuir de coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Olha, existem os dons de Deus Pai, existem os dons de Jesus Cristo, existem os dons do Espírito Santo. Todos são dons espirituais. Dons de Deus Pai, entre esses dons está exatamente o dom daquele que reparte, que ajuda os necessitados, que ajuda a igreja.
Pode ver que toda igreja tem aquela pessoa que, por exemplo, a igreja vai fazer uma festa. Tem aquela pessoa que chega ao pastor e dá uma generosa oferta. Existe aquela pessoa sempre ali que dá um dízimo melhor, uma oferta melhor, que ajuda em todas as coisas que precisa. É uma pessoa colocada por Deus na igreja. E essa pessoa tem que ter uma generosidade em ajudar os outros, repartir com os outros, abençoar os outros financeiramente. Deus coloca essas pessoas na igreja. Agora, a maioria dessas pessoas acaba se tornando avarenta, porque não sabe administrar isso, não entende isso, que Deus a colocou ali para ajudar os outros. É a função, é um tipo de um ministério dado por Deus à pessoa para abençoar a igreja. Então, em Romanos 12:8 está dizendo, aquele que reparta com generosidade, com liberalidade, com desejo de ajudar, sempre ajudando com alegria, sempre tentando ajudar mais e mais e mais. Quanto mais desejar ajudar, mais recebe de Deus para ajudar. Olha que declaração, Deus ama ao que dá com alegria, dá de coração, que desejo de ajudar. Olha aí Mateus 5:43-48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amais os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então veja, Deus dá chuva, dá sol para todos. Ah, mas aquele ali não é crente. Ah, aquele ali não vale nada, que é um pecador, que é um drogado, que é... Mas Deus dá chuva e sol para todos, inclusive para as pessoas ruins. Então não fique olhando, aquele ali não tal, aquele ali não sei o que, não vou ajudar. Ajude a todos que necessitam, não importa quem sejam. O conselho bíblico é o quê? Primeiro, os domésticos da fé, ou seja, os da igreja. Agora, existem os outros que não são da igreja e precisam de ajuda. Muitas vezes, devido a uma ajuda, nós ganhamos uma alma. Eu já fiz vários trabalhos assim, de distribuição de cestas básicas para os necessitados. E quando a gente convidava para ir para a igreja, eles iam, muitos se converteram assim, mas muitos mesmo. E estão na igreja há mais de 20 anos. Foram batizados nas águas, foram batizados com o Espírito Santo, estão trabalhando na obra de Deus. Então, pessoas que se converteram devido a uma atitude que é obrigação, dever de cada um de nós, de ajudar os necessitados. Tópico 1, subtópico 2, contribuindo de coração. Ao longo dos anos, a Igreja de Cristo tem sido um exemplo de fé e confiança em Deus. Os primeiros crentes contribuíram para a obra de Deus com alegria, ofertando o que tinha de melhor. Certamente, ofertar sem peso no coração nos leva a alcançar a abundância prometida na palavra de Deus. Então a igreja nasceu naquele avivamento e no avivamento a gente vê claramente essa prática de ajuda aos necessitados. Então no avivamento nós vamos ver um desejo muito grande de orar muito, assim 2, 3, 4, 5 horas, jejuar muito, evangelizar muito, ler e estudar a Bíblia muito. Eu participei de 2 grandes avivamentos. A Escola Bíblica Dominical no avivamento tem 95, 98% de todos os crentes da igreja frequentando a Escola Bíblica Dominical. Não é dos matriculados. Todos querem participar da Escola Bíblica Dominical. Então existe um grande interesse em ler, em estudar, meditar na Palavra de Deus. As vigílias, se tornam constantes, as pessoas querem orar, desejam orar e orar muito. Pode ver que a igreja, ou em sua maioria hoje, tem um esfriamento espiritual muito grande.
As pessoas deixaram de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. A escola bíblica dominical hoje tem aí, no máximo, em média, 30% mais ou menos aí, de pessoas totais da igreja frequentando a escola bíblica dominical. Quando tem isso, né? Nós temos hoje aí, por exemplo, praticamente raríssimas vigílias. E as pessoas também vão muito poucas, né? No máximo aí 10% da igreja, por aí, é que vai para uma vigília. Os cultos de doutrina estão praticamente esvaziados, né? Quase que se acabaram. Tudo isso devido a quê? Falta de avivamento. Falta principal de quê? De presença de Deus na igreja. Se levantar um irmão só, começar a orar, jejuar, estudar a Bíblia, evangelizar, aí esta pessoa começa a ter um avivamento na vida dela. Aí ela pode começar a avivar os outros, passar para os outros, ser exemplo para os outros. Aí pode conseguir mais um companheiro, mais outro, e aí vai aumentando. Pode-se chegar ao avivamento. É assim que começa. Começa com uma pessoa que se dedica, que vai buscar um avivamento. E aí Deus vai mandando ajuda, outras pessoas para se unirem a essa pessoa. E aí vai crescendo o movimento de oração, de jejum, de estudo da Bíblia, de evangelização. Se não tiver essas coisas, não adianta que não vai acontecer avivamento. E aí no avivamento vai surgir várias pessoas que querem ajudar os necessitados, vão vendo as dificuldades, né, nessa evangelização, nessa visitação dos lares, vai vendo as necessidades das pessoas e vai querer suprir. E Deus vai usar pessoas para fazer isso. Veja que está sempre presente nos avivamentos, além dos sinais, prodígios, maravilhas que são normais no avivamento. Tem gente hoje que vê aí, a pessoa orou ali, o outro caiu no chão, não sei o que. Não existe avivamento sem isso. É coisa do Espírito Santo, a gente não dá palpite, a gente não manda no Espírito Santo. Não existe nenhum avivamento onde as pessoas não caiam pelo chão. Uma pessoa que vive num constante avivamento, ela sempre vai orar, vai acontecer essas coisas. Muitas curas, milagres, libertações, aí, demônios sendo expulsos, batismo com o Espírito Santo, gente caindo pelo chão, sempre vai ter. Sempre foi coisa do Espírito Santo isso. Se você olhar lá nos diários, lá, né, de Gunaving, da Daniel Berg, você vai ver que já existia no início da igreja aqui. Se você olhar nos avivamentos, aí, Rua Souza e tal, sempre você vai ver que isso é normal no avivamento. Assim como a ajuda aos necessitados, aos pobres, sempre vai acontecer nos avivamentos. Então, a pessoa avivada, uma pessoa que pratica tudo isso. Isso é normal na vida de uma pessoa que vive em avivamento. Essa pessoa se levanta todo dia de madrugada para orar, pessoa acostumada a jejum, pessoa acostumada a oração de 2, 3, 4, 5 horas, pessoa acostumada em ler a Bíblia, estudar a Bíblia constantemente, todo ano ler a Bíblia toda. Isso é normal na vida de quem é avivado, é cheio do Espírito Santo. Então essa generosidade, essa disposição a ajudar as pessoas é normal para quem tem uma vida avivada. Então aí você pegar aí no seu guarda-roupa que está lotado, que não tem jeito mais de caber mais nada, pegue lá as roupas, dê para os pobres necessitados, ajude. Essa época aqui, por exemplo, né, no Sudeste, no Sul, pegue aí, ajude os que estão passando muito frio nessa época, né, começa a esfriar muito. Então, pegue lá, ajude, dê lá um cobertor, dê lá uma roupa, um casaco, uma blusa. Ajude essas pessoas que estão aí necessitadas. Você encontra a pessoa na rua aí, precisando muito de ajuda. Faça uma visita no bairro, lá, os mais pobres, você vai ver quanta gente precisando. Eu sempre fiz isso, sempre faço isso. De vez em quando pego ali junto um bocado de roupa ali então, e vou, passo nas casas, visito um bairro assim mais pobre e chamo a pessoa assim que eu vejo dessa necessidade. Está aqui para você, para te ajudar. E distribui para os seus vizinhos aí que estão precisando também. Aí dando lá as roupas, né? Você pode fazer isso com cesta básica também, ajudar as pessoas. Então é bom fazer esse trabalho pessoal. Tem muita gente, por exemplo,
mandando dinheiro para Moçambique, na África, né? Aí há alguns países na África, e muita gente esperta, muita gente enganadora está recebendo esses dinheiros. A pessoa entra aí num grupo de WhatsApp, eles são especialistas em fazer isso, né? Pessoal principalmente de Moçambique, da Nigéria, países da África principalmente, muitos fazem isso. São verdadeiras gangues. Eles entram nos grupos de WhatsApp de brasileiros e lá depois eles vão no particular de cada pessoa e pedem, aí mostram fotos de crianças, fotos deles aí nos cultos e tal, e dizem que as crianças estão passando fome e tal, e começam a pedir, e muitas pessoas têm sido enganadas por essas pessoas. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque existem as equipes de evangelismo, existem as equipes de missões nas igrejas. Então você pode ajudar esses grupos e eles vão distribuir a quem precisa. Agora, você mandar para uma pessoa que você não conhece é muito perigoso. Você pode estar dando dinheiro para uma pessoa enriquecer, e ela está te enganando. Então tome cuidado, acontece muito. Eu já descobri isso muitas vezes mesmo, já detectei isso muitas vezes mesmo. Então existem verdadeiras gangues. Então mas dê uma agência missionária, dê lá na sua igreja. Ajude os necessitados, né, da igreja e onde você mora. Tem muita gente precisando. E a igreja, se você não quer dar na igreja onde você congrega, uma igreja muito grande, é rica, vai lá nas igrejas dos bairros e eles vão distribuir a quem realmente precisa. Tópico 1, subtópico 3, as ofertas voluntárias. Davi disse ao povo que separou ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedras preciosas para a construção do templo. Primeiro livro de Crônicas 29. Podemos considerar a generosidade de Davi ao ofertar como expressão de consciência de que não era merecedor de ter sido escolhido como rei de Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Dependência da bênção do Senhor. Segundo Samuel 7, 29. Reconhecimento de que todas as riquezas pertencem ao Senhor. Primeiro livro de Crônicas 29, 14. Por sua vez, o povo de Israel também entregou ofertas voluntárias a Deus, e isso encheu o rei Davi de alegria. Primeiro livro de Crônicas 29, 9. Então vejo que Davi reconheceu a ajuda do povo e ele também ajudou, ele deu exemplo. Então quando ele chama o povo para ajudar, o povo se une, se alegra por poder ajudar. Eles estão felizes em ajudar. E olha, tiveram que mandar parar de tanto que o povo queria ajudar. Chegou o povo então a dar muito mais do que precisava. Tanto Davi quanto Salomão ajudaram muito e tiveram que mandar parar o povo, porque o povo trazia além do que necessitava. Veja em Êxodo 36:6, foi solicitado ali alguma coisa para ajudar na construção do tabernáculo, que Moisés teve que mandar parar, porque o povo trazia além do que necessitava. Então, no verdadeiro avivamento, as pessoas trazem além do que necessita, sempre sobra, de tanto que as pessoas querem ajudar. As pessoas ficam felizes, muito alegres, quando estão participando deste trabalho de ajudar aos pobres, aos necessitados. Deus sempre responde com a sua presença poderosa em nosso meio, trazendo curas, libertações, batismos com o Espírito Santo. Muitos milagres acontecem, muitas curas acontecem, porque Deus se alegra quando o povo está alegre, abençoando as pessoas que necessitam. E esse trabalho está dentro do trabalho de evangelização. Ajudar aos necessitados faz parte da evangelização. Tópico 2. A igreja exemplar. O apóstolo Paulo usou como exemplo de generosidade as igrejas da Macedônia, pela contribuição que aqueles irmãos deram aos crentes da Judéia, 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Apesar da profunda pobreza em que viviam, 2 Coríntios 8, 2, os cristãos da Macedônia não se recusaram a ajudar. Por isso, Paulo citou como exemplo de generosidade para os crentes de Corinto, que deveriam proceder da mesma maneira no socorro aos irmãos da Judéia. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8.
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Então veja, esses irmãos foram um exemplo para ajudar os irmãos da Judéia que estavam passando por muita dificuldade. Houve ali um período de seca, houve ali um período até profetizado pelo profeta Ágabo, né? Que haveria uma grande seca ali, uma grande necessidade. E aconteceu realmente na época de Tibério César. E olha só, os irmãos de igrejas que eram pobres recolheram ajuda em abundância e enviaram. E o apóstolo Paulo então usa esses irmãos da Macedônia dizendo aos coríntios, olha só, eles são pobres e estão ajudando, estão dando até mais do que podiam. Então vocês se mirem no exemplo deles, né? Porque a igreja de Corinto era uma igreja rica. E Paulo, nós vamos ver que Paulo demonstra que esta igreja de Corinto tinha um grave problema, que era o problema de avareza. Tanto é que a única igreja que Paulo trabalhou para se sustentar enquanto estava ali. Paulo notou que eles tinham esse problema com a avareza. Paulo diz, olha, de todas as igrejas recebi salário, mas na hora de evangelizar Corinto, ele diz, vocês me perdoem por eu não ter aí usado de pedir a vocês ajuda financeira. Eu fui trabalhar, construir tendas, que é o meu serviço material que eu sei fazer. Fui trabalhar para me sustentar enquanto estive com vocês. Isso quer dizer que ele ficou preocupado em ser sustentado por eles, porque notou que eles tinham esse problema de avareza, embora fossem ricos. Então agora, Paulo fala para eles, olha, a igreja que está na Macedônia, pobre, muito mais pobre, são necessitados, não são como vocês que são ricos. E eles estão ajudando, além até da capacidade que eles têm de ajudar. Deram até mais do que poderiam. Mas estão ajudando porque são cheios do Espírito Santo, estão em comunhão com Deus, estão felizes em ajudar. Então ele usa esses irmãos como exemplo para os coríntios, para corrigir esse problema que havia entre eles. Tópico 2, subtópico 1. Uma igreja rica em amor. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 8 de 2 Coríntios mencionando as igrejas da Macedônia, provavelmente incluía Filipos, Tessalônica e Bereia, Atos 16, 9 a 40, 17, 1 a 14, como exemplo de contribuição. Tanto a Macedônia quanto a Acaia, ao sul, onde estava Corinto, eram províncias romanas. O apóstolo pontua que nem a tribulação, nem a pobreza, 2 Coríntios 8, 2, impediram aquelas igrejas de exercerem generosidade para com os irmãos da Judéia. Elas eram pobres materialmente, mas ricas em generosidade. Então as igrejas da Macedônia incluíam as igrejas daquela região que você vê aí no mapa que nós estamos colocando para você. Então ali na Macedônia, olha, Filipos, Tessalônica, Bereia, tudo está ali naquela região da Macedônia. Hoje, né, ali norte da Grécia, chamada Península Balcânica, que fica sudeste da Europa. Então ali tem a Grécia e tem a Macedônia do Norte. Hoje divisa ali com a Bulgária. Nesta linha vermelha que você vê aí, era onde antigamente se chamava então Macedônia. As principais cidades então citadas na Bíblia dessa região, Filipos, Tessalônica, Bereia. Importante destacar que, apesar de serem pobres,
ajudaram com alegria e ajudaram até mais do que podiam. Então eram ricas em amor, não eram ricas financeiramente. Hoje, muitas vezes nós vemos igrejas ricas financeiramente, mas muito pobres no amor. Tópico 2, subtópico 2. Os gentios socorrem os judeus. Ofertar uma prática nas igrejas gentílicas do primeiro século, cujos membros ofertavam de maneira espontânea, movidos por compaixão e amor. Deus concedeu graça aos cristãos gentios para que eles socorressem os cristãos judeus. Essa atitude reflete a unicidade da Igreja de Cristo. Como corpo, o sofrimento de um dos membros deve despertar a solidariedade de todos os outros. 1 Coríntios 12, 26. Então era uma prática normal às igrejas. Começou em Jerusalém os judeus, da igreja judaica, tinha essa prática. E também as igrejas gentílicas, então as igrejas que o apóstolo Paulo principalmente fundou, também tinham essa prática. Por quê? É bíblico. Veja bem, a Bíblia fala para nós, está escrito até na lei, que se deve ajudar os pobres. Até quem plantava já deixava os cantos da roça separados para as pessoas pobres ir ali colher as espigas. Foi o que aconteceu lá com Ruth, Já estudamos sobre isso. Então veja só, sempre há uma preocupação de Deus com os pobres, os necessitados. E a igreja, que tem o amor de Deus, derramado em seus corações pelo Espírito Santo, sente esse desejo de ajudar os necessitados. Então nós vemos aí que houve a necessidade entre os judeus, então os gentios ajudaram as igrejas aí da Macedônia, são gentílicas, Então essas pessoas aí eram pessoas que não eram judeus, mas eles mandaram ajuda através do apóstolo Paulo para a Judeia, para a região ali de Jerusalém, principalmente, que estavam passando por grande dificuldade financeira. A igreja é um corpo, então se um corpo ali, machuca ali um dedo, por exemplo, todo o corpo vai entrar em ação, todas as células, todo o trabalho haverá no corpo inteiro para ajudar aquele pedacinho a se recuperar. Assim é a igreja, corpo de Cristo na terra, cabeça do corpo, Jesus Cristo. Então todos os membros trabalham unidos para que Jesus Cristo, seja efetivo na vida das pessoas, abençoe a vida das pessoas. Então todos os membros do corpo, todos os cristãos do mundo inteiro trabalham para o reino de Deus ser engrandecido, para retirar pessoas do reino de Satanás e trazer para o reino de Deus. Quando as pessoas lá do mundo veem a nossa união, nosso amor de uns para com os outros, nós ajudando uns aos outros, e eles vão sentir necessidade de pertencerem à igreja. Tópico 2, tópico 3. Um exemplo a ser seguido. A atitude das igrejas da Macedônia chegou ao conhecimento de Paulo, que logo levou a ideia às outras igrejas, inclusive a de Corinto. Quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. 1 Coríntios 16, 1. Então essa atitude das igrejas da Macedônia foi louvada por Paulo e foi usada por Paulo como exemplo para as outras igrejas, aí da Galácia, e também aí entre os coríntios. Foi usado então como exemplo de pessoas pobres ajudando pessoas que nem eram gentios como eles, eram judeus. Então eles tiveram aí um amor muito grande pelas pessoas que estavam passando necessidade. Demonstraram isso ajudando, então enviando ajuda, alimentos, roupas e também dinheiro para ajudar os necessitados. Então Paulo usa isso para também falar com todos os crentes das igrejas que ele abriu, aí na região da Galácia, também aqui aos coríntios, para que eles ajudassem também, porque ficaria muito feio a igreja pobre ajudar e a igreja rica, como a igreja dos coríntios, não ajudar. Seria horrível isso para o evangelho. Os judeus que estavam passando necessidade veriam isso como uma vergonha muito grande para os coríntios, porque eles sendo ricos, não ajudando, enquanto as igrejas pobres estavam ajudando, seria muito mal visto, principalmente por Deus, evidentemente.
Tópico 3. A generosidade cristã. Jesus nos exorta quanto à avareza, porque a vida não consiste nas riquezas que possuímos. Lucas 12:15. O avarento considera seus bens algo muito precioso, contudo os seguidores de Cristo devem ser generosos, auxiliando os que precisam. 1 Timóteo 6:10, 17 a 18. Veja que a Bíblia nos alerta a respeito disso, da avareza, que é um perigo muito grande que tem atingido milhões de cristãos pelo mundo todo. Veja bem um exemplo, eu vou dar um exemplo meu mesmo. 8 anos de desempregado. 8 anos que nós passamos aí todos os nossos vídeos, aí, ou no início ou no final dos vídeos. Tem um pedido de ajuda aos irmãos, porque eu não sou aposentado, não sou pastor de igreja. E quando eu trabalhava secularmente, eu ajudava muito a igreja. Cheguei ao ponto de dar terreno que hoje custa mais de R$1 milhão, que eu dei para a igreja, 2 terrenos para construir igreja. Eu dava 20% do que eu ganhava para a igreja, 10% de dízimo, 10% para missões, além de outras ajudas. Veja só, mas agora, passando por esse período, aí eu peço ajuda. Quantas pessoas vocês acham que ajudam? Que assistem nossos vídeos, mais de 30 mil pessoas regularmente, que recebem nosso material gratuitamente. Sabe quantas pessoas ajudam? 10 pessoas. É impressionante, é impressionante. De 30 mil, 35 mil pessoas. 10 pessoas ajudam. É impressionante ou não é? É avareza ou não é? É impressionante. A avareza das pessoas é impressionante. É uma coisa assim terrível. A gente fala para os irmãos, manda R$5, irmão. R$10 não vai quebrar ninguém mandar R$5, não. Ninguém manda, irmão. É impressionante. Eu estou dando um exemplo. Né? Estou querendo forçar você a me ajudar, nem pedindo você. Tem problema, continue não ajudando. Mas, olha bem, eu estou dando um exemplo claro. Você está recebendo alguma coisa. Né? A Bíblia diz assim, aquele que te ajuda, aquele que te ensina, deve receber uma ajuda de você. Isso é bíblico. Mas não estou exigindo, nem pedindo, nem nada. Deixa para lá, tá? Não se preocupe comigo. Mas ajude aqueles que estão necessitando, que você conhece, está aí perto de você. Leve uma cesta básica para a igreja, ajude. Pegue suas roupas, o guarda-roupa aí que está lotado, ajude. Tome uma providência, comece a ajudar, a abençoar os outros. E Deus com certeza vai abençoar você. Tópico 3, subtópico 1. Abundantes em generosidade. Os crentes da Macedônia rogaram ao apóstolo Paulo que lhes concedesse a graça de participar do socorro aos santos de Jerusalém. 2 Coríntios 8:4. Atitudes assim são típicas de pessoas cheias da graça de Deus, para quem a oportunidade de ofertar é um privilégio, não um peso. 2 Coríntios 9:7. Por outro lado, Paulo procurou motivar a igreja em Corinto com base no exemplo dos pobres e atribulados cristãos da Macedônia, cuja generosidade surpreendeu o apóstolo. Veja, a igreja de Macedônia, sendo pobre, ela pediu ao apóstolo Paulo, deixa nós ajudarmos lá a Judeia, nós queremos fazer uma coleta para ajudar. Olha só, que coisa maravilhosa, o amor de Deus derramado nos corações. E eles abriram os corações para ajudar aos necessitados. Paulo ficou surpreso com eles, porque eles não eram ricos, não tinham sobrando. Veja só, foi surpresa. E o apóstolo Paulo, então, usa esses macedônios como exemplo para todas as outras igrejas. E tinham igrejas ricas, como é o caso de Corinto. Então deve ser um privilégio poder ajudar. Já pensou que coisa maravilhosa? Deus nos escolher para ajudar aos necessitados? Que coisa maravilhosa poder ser instrumento de Deus para ajudar os outros. E olha que essa ajuda, esse desejo de ajudar, não é para aparecer, não é para mostrar para os outros. Olha, eu sempre ajudei a igreja, mas nunca deixava as pessoas falarem que eu ajudava. Eu exigia. Tinha um pastor chamado Ayrton Agostinho, eu dizia para ele, olha, eu vou ajudar aqui, comprar isso, comprar aquilo e tal. Eu cheguei na congregação, tinha aqueles bancos ainda de ripa, né? Não era nem de tábua, era ripa.
não tinha um forro, a água subia no piso, até a metade da parede, às vezes não tinha nem culto por causa de água que entrava. Os instrumentos, né, muito velhos, antigos, com defeito. Então nós chegamos ali e começamos a ajudar. Daí a pouco os irmãos que eram empresários, que não ajudavam, começaram a ajudar também. Mas eu dizia para ele, não conte para ninguém que eu estou ajudando. De jeito nenhum. Não quero que ninguém saiba. Então o desejo, o amor em nosso coração, de ajudar as pessoas, deve ser assim. Não desejo de aparecer porque está ajudando. Não desejo de ser engrandecido, elogiado. Não. Ajude por amor que Deus tem para com as pessoas. Faça esse amor fluir através de você. E você vai ser o principal beneficiado. Você passa a ser canal de Deus. As bênçãos vêm para você repartir. Mas você automaticamente é abençoado. É assim que funciona. Tópico 3 sobre tópico 2. Abundantes em solidariedade. Os irmãos da Macedônia pareciam se esforçar para imitar a Jesus em todas as coisas. Por isso, independentemente de suas necessidades pessoais, eles se tornaram um exemplo de solidariedade. 2 Coríntios 8,4. Os macedônios eram alegres pela salvação e essa alegria transbordava em liberalidade. Certamente os cristãos da Macedônia viram aquela oferta voluntária para os cristãos de Jerusalém como uma oportunidade de mostrar gratidão a Deus. Então, olha, muitas vezes a pessoa vê os outros em necessidade e aí fica assim, eita, a pessoa, olha aí, precisando, olha aí o crente precisando de ajuda, olha aí o crente necessitando, eita, ainda fica pedindo. Olha só o que os macedônios fizeram. Eles tinham o amor de Deus neles, tinham uma vida avivada em comunhão com Deus. Então, eles sentiram assim, que grande oportunidade que Deus está nos dando para nós abençoarmos seus filhos que estão passando necessidade. Olha a maneira de olhar a diferença do avarento para aquele que é realmente de Deus, para aquele que tem o amor de Deus, aquele que tem comunhão com o Espírito Santo. Olha a diferença. Então, eu sentia oportunidade, privilégio, que bom poder ajudar. Olha lá os apóstolos quando foram presos, apanhados. Para que privilégio nós apanhamos por causa de Jesus. Esse privilégio muito grande, nós, humanos, homens, podemos sofrer por causa de Deus, por causa de Jesus. É maravilhoso. Então você deve colocar isso no seu coração. Uma oportunidade de ajudar, mas que bom, que Deus maravilhoso está me dando a oportunidade de ajudar a sua obra, de ajudar um servo seu. Que maravilha, ajudar um necessitado, um pobre. Que bom poder ajudar. Que bom poder fazer, ter a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus. Tópico 3 sobre tópico 3. A responsabilidade dos cristãos. Assistir aos necessitados é uma responsabilidade do corpo de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo instruiu os coríntios quanto às coletas para socorrer os cristãos pobres de Jerusalém. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, 2. Socorrer os irmãos necessitados é um privilégio que a Igreja de Cristo deve exercitar. Então Paulo instruiu, olha, no primeiro dia da semana, o que acontecia no primeiro dia de semana? Sempre a Santa Ceia, que era celebrada toda semana, no domingo, em todas as igrejas, né, que o apóstolo Paulo abriu, era celebrada a Santa Ceia, primeiro dia da semana, que é o domingo, já que era o Império Romano, né, que dominava sobre eles, e o calendário romano era o calendário gregoriano. Então veja só, eles se reuniam para a Santa Ceia e já levavam uma contribuição. Você vê hoje esse costume na igreja? Pois é, bíblico, está na Bíblia. Ninguém está inventando nada, não. Está na Bíblia. Então eles levavam a ajuda, depositavam ali. E depois que tinha ali juntado o suficiente, né, uma quantidade que todos poderiam ajudar, eles então enviavam para a região da Judéia, onde estava Jerusalém, para ajudar os necessitados. O apóstolo Paulo que foi aí o emissário, que foi enviado pela igreja para ajudar, então para levar esses donativos para Jerusalém.
E o apóstolo Paulo diz, ajude conforme a sua prosperidade, conforme que você pode ajudar. Ninguém está pedindo para você ajudar além do que pode, né? Então você deve ajudar com o que pode. Você tem muita roupa no guarda-roupa guardada, ajude. Essas roupas vão ajudar quem está precisando de roupa. Você pode ajudar com R$ 5, ajude. Ah, mas é muito pouquinho. Mas você está ajudando. Se todos ajudassem com R$ 5, imagine que grande volume daria. Pois é. Então, você faça a sua parte. Deixe que os outros façam ou não façam, mas você faz a sua parte. É assim que funciona. Porque na igreja acontece o seguinte: vou dar um sabonete para ajudar aí na cesta básica. Ah, mas é muito pouquinho, fica com vergonha. Os irmãos vão dizer que eu estou ajudando pouco. Pois é, mas se todos ajudassem, imagine um monte que dava. Se todos tivessem a ideia de repente de dar um sabonete, imagine. Você congrega aí, tem 100 pessoas, 200 pessoas, 300, 500 pessoas na sua igreja. Imagine. Então é assim que funciona. Não fique esperando que os outros deem. Ah, eu não vou dar, não, porque os outros já vão dar. Não é assim. Você faça a sua parte, você está fazendo para Deus. Lembre-se disso. Faça a sua parte. Então você ajude. Se os outros quiserem ajudar, bom demais para eles. Se não quiserem, você fez a sua parte. Conclusão. Os irmãos das igrejas da Macedônia são um bom exemplo de generosidade. Esse tipo de atitude reflete o reconhecimento de que tudo vem de Deus, inclusive os recursos materiais e financeiros. Por isso, o cristão deve mostrar esse reconhecimento abençoando os mais necessitados. Então, vimos aí esse grande exemplo da igreja da Macedônia, né? E veja que eles pediram para ajudar, eles sentiram no coração o desejo de ajudar, porque o amor de Deus estava neles. Isso indica que eles viviam cheios do Espírito Santo, viviam em comunhão com o Espírito Santo, sentiu o amor de Deus, e esse amor nos constrange a ajudar, a abençoar aos outros. Então eles eram exemplo, foram exemplo. Paulo foi em todas as igrejas e mostrou que eles estavam ajudando, apesar de serem pobres. Então que eles possam nos servir de exemplo também. Não importa se nós somos pobres ou não, devemos ajudar aos outros. Devemos fazer todo o possível para ajudar aos que necessitam de ajuda. Nós podemos estar sendo provados por Deus. Olha, a Bíblia diz assim: você pode ter recebido um anjo de Deus na sua casa e nem sabia. Alguém passou pedindo ajuda e você disse: não tem nada não, vai embora, vagabundo e tal. Olha só. Imagine, você mandou o anjo embora e ainda chamou ele de vagabundo. Ainda mandou: vá trabalhar, vagabundo. Veja bem, você pode ter recebido um anjo e fez isso. Deus estava lhe dando uma oportunidade para abençoar você, para ajudar você financeiramente. Lhe deu uma oportunidade de ajudar outra pessoa, para que Deus também lhe ajudasse. E você não entendeu nada. Você fez ao contrário do que Deus queria que você fizesse. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, você não é crente ainda, que você não entregou a vida para Deus ainda, ou se você está afastado da igreja, então, nesta hora agora, abra o coração para Deus, entregue sua vida totalmente a Deus. Você agora vai sentir que o Espírito Santo vem morar em você, você vai sentir um desejo de pedir perdão, de se arrepender dos seus pecados agora. Faça isso. Enquanto isso, você está sendo salvo, está sendo perdoado. O Espírito Santo vem morar em você, vai te convencer agora do pecado, da justiça, do juízo. E a partir daqui, você se torna filho de Deus, perdoado de todos os pecados. Começa a vida nova com Deus a partir de hoje. Vamos orar. Se você acredita que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, e Ele levou sobre Ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso Ele levou sobre Ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou, pronto, você é salvo agora. Entrega a vida para Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, Deus levanta pessoas que oram pelas pessoas para que elas recebam a cura. E eu sou uma dessas pessoas escolhidas por Deus para fazer isso. Então creia e receba o seu milagre. Receba a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, Senhor.
Toma em teus braços, Senhor, recebe por filhos agora. Oh, Senhor, perdoa seus pecados. Rabalar a cruz de fraile, arreglar a graça, coste me refacherei. Se alegre nessa graça de Deus, te alegre no perdão de Deus. Receba agora o perdão de todos os seus pecados, em nome de Jesus. Você agora é filho de Deus, é filha de Deus, recebe, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora. Solta toda a doença, toda a enfermidade. Sai agora. Toca, Senhor Deus, agora e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, olha, dê aí um gostei, um like. Se inscreva no nosso canal, tudo gratuito. Se você deseja receber os slides, os estudos escritos, além dos que tem na revista, sobre esse assunto, então, entre em contato conosco. Meu WhatsApp está aí. 99951520454. Eu envio para você gratuitamente esse material toda semana. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando a palavra de Deus, eu não cobro nada, pode convidar. Nós estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra de Deus, ministrando curas, batismos com o Espírito Santo, libertação, salvação de almas. Nos convide, estaremos aí com todo prazer. Então o telefone é esse, o WhatsApp está aí, 99951520454. Se você deseja nos ajudar, aí, R$5, R$10, o que puder. Então, nossas contas estão aí. Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, Pix está aí, meu Pix, que é meu CPF, está aí, 331-957-816-20. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos. Glória a Deus.